E eu continuo conversando com a professora Abdísia Maria Alves, doutora em Educação pela PUC de São Paulo, sobre a importância da construção da aula. Professora Abdísia, me fala agora como é que o professor deve compor seu plano de aula, que ferramentas ele pode usar para realizar a sua aula? Olha, o planejamento em si, ele tem os seus elementos, que são fundamentais. O que principalmente o professor tem que pensar? Os objetivos da minha aula, o conteúdo da aula, o que eu vou dar, né? Isso é importantíssimo. As estratégias de ensino, que hoje a gente não tem mais como estratégia de ensino apenas o cuspe, o giz e o quadro. Apesar de que, em algumas escolas, nós só encontramos isso para que o professor trabalhe a sua prática docente, mas hoje em dia ele tem que pensar no planejamento, que os alunos de hoje não são os alunos mais de 15, 20 anos atrás. Então, somente o quadro de giz hoje não dá conta, né? Nós temos ferramentas e tecnologia aí à disposição da sociedade, que também precisa estar à disposição e com qualidade, para que o professor planeje uma aula utilizando dessas ferramentas. Até porque o professor hoje concorre com os tablets, os celulares, né? E tem que chamar a atenção. Isso. E assim, não basta ter o tablet na mão, não basta ter um laboratório de informática na escola. É preciso que tenha um professor formado que saiba utilizar isso e que, quando isso não estiver à mão, que outras ferramentas eu posso usar. Eu posso voltar a escrever e usar minha caneta, né? Mas de que forma eu vou usar isso? Então, eu acho que o professor precisa ter um processo formativo também, para que ele planeje bem a sua aula, ele também tenha as condições de formação para que ele se utilize hoje das tecnologias, da informação e da comunicação, que ele saiba dialogar com o aluno, saiba dialogar com os pais, que esse planejamento ele não seja um planejamento fechado, voltado somente para um momento da aula, mas que o planejamento traga metodologias e estratégias de ensino para que ele extrapole o processo da aula para o antes, o durante e o depois. Para mim isso aqui é fundamental. E uma coisa fundamental também, a flexibilidade, que o planejamento também não venha como camisa de força, que nós, professores, não tenhamos o planejamento para nós como camisa de força, mas que ele seja um mecanismo de socialização, de processo, de construção do conhecimento, que facilite para o professor, para o aluno e para quem convive, né, nesse contexto da escola, da sociedade, que perceba a escola como um espaço de aprendizagem, de crescimento, onde o aluno é sujeito da sua própria história, da sua aprendizagem, acompanhado, direcionado, eu não vou dizer monitorado, se usa a palavra monitorado, mas eu não gosto dessa palavra monitorado, porque eu não quero planejamento nem avaliação como monitoramento, mas como processo, como acompanhamento, como diálogo dos sujeitos que estão nesse processo, professor, aluno, a comunidade escolar como um todo, os coordenadores pedagógicos da escola, os gestores da escola envolvidos nesse processo. Quando a gente estuda docência, é que nós estudamos realmente como se faz um plano de aula, um resumo de aula, que ele tem que ter objetivo, ele tem que ter a metodologia, as avaliações, tudo isso a gente faz dentro do plano de aula, de cada aula que nós vamos dar. Planejar as primeiras aulas, professor, é sempre o maior desafio para o professor, porque ainda não existe um vínculo, né, entre ele e os seus alunos. Temos o momento de pensar com o aluno, esse momento de dizer o que vocês gostariam de aprender e o que eu trago para vocês. Isso que eu trago para vocês é importante. Isso, para mim, era o primeiro ponto do planejamento. Era eu conhecer a realidade do aluno e o aluno conhecer a minha realidade. Eu tento fazer isso na sala de aula, é um desafio. Não é fácil. Não é fácil. No primeiro dia de aula, eu faço 4 perguntas para os meus alunos. Quem sou, como estou, o que trago, o que espero. Isso, para mim, é 50 minutos da minha aula, mas isso é uma riqueza. Às vezes os alunos, quando é que essa aula vai começar? Mas os alunos nem percebem o quanto isso, para mim, é importante, é imprescindível para eu pensar a partir dali todas as minhas aulas do semestre. Que referências você pode citar para o nosso telespectador que tem a curiosidade em ler, em estudar mais sobre o assunto? Eu trabalho com Danilo Gandim, que ele traz a prática do planejamento participativo, que para mim esse que é o desafio de como fazer um planejamento participativo.
trago Paulo Freire, né, que Paulo Freire traz a importância do trabalho não solitário, mas do trabalho solidário do professor. Quando Freire fala no trabalho solidário, ele está dizendo que o planejamento tem que ser coletivo, participativo, dialógico. Aí traz Padilha e Romão, que tem um planejamento dialógico, que eles mostram essa ruptura de um planejamento solitário, do professor sozinho pensando, mas no coletivo da escola envolvendo os alunos. Trago também Celso Vasconcelos, que também tem o planejamento como desafio da prática docente. Então, são alguns desses autores que a gente vem. Tem Menegoli Santana, que também traz a prática do planejamento participativo. E outros autores, como Sacristã, né? Ele tem um texto de Sacristã muito bom. Tem Antônio Zabala, que ele traz a prática pedagógica também como desafio, e ali traz textos referentes à importância do planejamento. Então, são autores que a gente vai utilizando e vai dialogando também, né? São esses sujeitos que nos ajudam a dialogar e a compreender a importância do planejamento como um elemento fundamental, um elemento político para se pensar a base de um trabalho planejado, pensado, né, e socializado. Ficam aí as dicas para o nosso telespectador. Professora Abdísia, muito obrigada por sua participação hoje no Escola Viva, tá bom? O Escola Viva desta semana fica por aqui. Em nosso site você confere esta e outras edições do nosso programa. Anote aí, é tveescolaviva.wix.com/Escola Viva. Obrigada por sua companhia e até a semana que vem. O planejamento de aula é quando o docente, o professor em si, ele se organiza durante todo o semestre, nos dias que você dá aula e o tempo que demanda cada aula e também cada assunto. O professor tem que se planejar para acabar mais ou menos no tempo previsto e se organizar do conteúdo programático para que ele consiga dar em todo o semestre aquilo que a instituição solicita.